Olá, meus queridos. Será que compensa viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos atualmente? Vamos falar sobre isso. Roda aí. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Edson do Alabama e hoje falar sobre essa, entre aspas, crise de conserto imigratório daqui dos Estados Unidos, né? Do que está acontecendo aqui, o que a mídia fala tanto, diz tanto. Algumas pessoas até perguntaram a mim: Edson, você não disse nada até agora, não falou nada, não se envolveu, não comentou desde quando o presidente Trump assumiu o governo dele. E aí, o que você acha? O que você está pensando? O que você imagina? Como é que você vê as coisas? Muito bem, de antemão eu quero só lembrar vocês que quem está falando aqui é um cara que apenas estuda, né, um pouco a situação geopolítica, econômica e migratória daqui dos Estados Unidos e não como um advogado de imigração ou um estudante, né, de direito internacional, não nada. E nem sou como o povo fala, isso aí é advogado formado do Facebook, né, assim o povo fala, né, as pessoas que se passam, que sabem muito. Eu não sou nada, tá, gente? Sou apenas um cara que quer ajudar a passar informação para vocês. Deixa eu deduzir o que realmente está acontecendo, começando lá do começo. O que causou essa crise de conserto imigratório aqui nos Estados Unidos? Em alguns vídeos meus no passado, durante o governo Biden, eu questionei a abertura da fronteira sul dos Estados Unidos com o México, a quantidade de imigrantes indocumentados que passaram. Foram mais de 6 milhões de pessoas durante 4 anos de governo. Há quem diga muito mais do que isso até. Sempre aconteceu? Sim, sempre aconteceu, porque a fronteira não é completamente toda fechada, né? Não existe um muro fechado que vai de ponta a ponta de todos os Estados Unidos, não. Então tem as brechas, o povo passa e entrar pela Arizona, entrar pelo Texas. Vimos no governo Biden a batalha entre o Texas com a Casa Branca, porque eles reforçaram a parte do Texas que as pessoas não passassem mais pelo famoso Rio Grande invadindo o país. Enfim, foi o que deu. E esse boom da confusão, qual foi? Entrou muita gente, mas muita gente que nós não sabemos quem são essas pessoas. Nós não temos um registro. A imigração fala diz que você está entrando, que você está ilegal, que você está pedindo um asilo, porque veio de país tal, país tal, país tal, país tal, país tal, e liberava, porque não tinha cadeia para segurar esse povo todo. E a lei era essa, do governo Biden, né? Prende e solta. Não é prende e manda de volta para o país de origem ou mandar esperar no México. Não, prende e solta e vai aguardar. E foi soltando as pessoas. Soltando, soltando, soltando. Processo de asilo não duplicou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Entendeu? Que abarrotou, né? A quantidade de juízes, entendeu? De serviços que não davam conta. Porque para todos os Estados Unidos não tem nem sequer mais do que 1.000 juízes para atender os casos de imigração. Parece brincadeira, né? E tinha, assim, encerrando o governo de Biden, apenas 2,5 milhões de processos só de asilo esperando para ser resolvido. Demora de espera 8 anos, 9 anos. Então, uma pessoa aqui dentro durante 8 anos, 9 anos, sem você saber quem é, foi o que causou o pânico para a população americana, que começou a ver, primeiro, nas cidades santuárias. O que é cidades santuárias? Cidades em que o governo daquela tal região apoia, entre aspas, a imigração ilegal e protege, né, que a imigração não vai infernizar a vida das pessoas ali dentro, porque a polícia não vai cooperar junto com a imigração. É mais ou menos isso aí o que é chamado cidade santuária. E começou a abarrotar cidades como Denver, cidades como Chicago, cidades como Nova York,
várias cidades do estado inteiro da Califórnia, tudo estado democratas. E aí, o que aconteceu? Não demorou. Começou a acontecer os crimes que já eram normais. No geral, quem cometia mais era um norte-americano. A possibilidade de um imigrante legal cometer um crime era pouco, era uma taxa pequena, mas começou a crescer. E desses crimes, uma coisa é um roubo, uma coisa é um furto, outra coisa aumentou o nível a um sequestro, a assassinato do nada, e aí começou a acontecer as tragédias. Quem não viu o caso do latino-americano que tocou fogo numa mulher que, tudo bem, ela era uma, vamos dizer, uma sem-teto, mas estava no direito dela, no vagão, quer dizer, na estação de metrô, esperando o metrô dela em Nova York, e o cara chopou, foi, tacou fogo na mulher e ficou sentado rindo, vendo a mulher, que era uma sem-teto, morrer. Que cara esse era? Um imigrante legal. Outro, um venezuelano, matou logo no estado na Geórgia, que é um estado bastante conservador, muita gente não acredita nisso, matou uma universitária em uma das maiores cidades movimentadas do país, aonde? Atlanta. Então, isso começou a assombrar o povo americano e disse, não, nós temos que botar ordem na casa. A polícia não está dando conta. A polícia das cidades, dos estados que são democratas estão fazendo vista grossa. Aí precisa arrumar coisa. E aí começou, né, a proposta de vamos primeiro resolver o problema de criminalidade de imigrante ilegal que comete roubo, furto ou até uma violência doméstica. E foi aprovado recente, logo no início do ano de janeiro de 2025. E o engraçado é que ambos os partidos, tanto democrata como republicano, aprovaram no Senado, também agora na Câmara. O presidente Trump acabou de assinar que imigrante ilegal, indocumentado, daqui a pouco eu explico a você a diferença do que é o ilegal e o que é o indocumentado, que roubar, furtar, cometeu qualquer violência doméstica, é preso, no caso, detido e deportado do país. Não vai ter nem direito sequer a ter juízo, ver o caso. Simplesmente vai ser assim. Então, é uma forma de conter essa violência. Mas a coisa não para, porque aí entrou o plano do presidente Trump, que já anunciava na proposta da campanha dele que ele ia fazer, né, a maior deportação histórica dos Estados Unidos da América. E desde o primeiro dia do seu mandato, que começou no dia 20 de janeiro, ele já assinou o decreto que isso começasse a acontecer. Muitas pessoas não acreditavam que isso não ia dar em nada, que apenas era uma questão de campanha. Por quê? Porque os Estados Unidos estava quebrado, né? O rombo foi grande deixado aqui da administração passada. Todo mundo acompanhou a inflação. Eu vivo aqui, eu sei, eu vi a realidade das coisas aqui. Eu não preciso mentir, né? Então todo mundo achou que isso ia dar em nada, porque para esse fazer essa proposta que ele queria fazer, teria que ter muito dinheiro, em torno de $1 trilhão, né, para que ele pudesse mexer, agir, fazer uma operação, uma mega operação federal, não só entre o ICE, mas o ICE, entre o DEA, que é o Departamento de Entorpecente de Drogas, né, que tem nos Estados Unidos, o FBI, tudo que tem, né, em conjunto com todos, quase todos os estados republicanos apoiando o presidente Trump e junto com os condados e os xerifes da região atendendo a demanda para acontecer, e começou.
coisa aconteceu, está rolando. Mas o que é que ele dizia? Não, ele vai primeiro pegar os imigrantes que estão com ficha criminal. Aí depois ele vai pegar os que estão sem documento. Depois supostamente a conversa era essa que rolava. Mas aí o presidente descobriu que não estava sendo fácil achar esses criminosos porque eles se locomovem. Ele, sabendo que a coisa ia acontecer, ele não ia ficar morando na casinha dele. Ele ia começar a se locomover para dificultar, entendeu? A procura, né, de encontrar esse tipo de cidadão. E aí o presidente Trump resolveu engrossar o caldo, como o povo fala, né? Ele resolveu o seguinte: eu vou oferecer para os postos de imigração, para cada agente federal da imigração, que ele tem uma meta mínima para cumprir por dia de prender imigrantes ilegais. Qual é? No mínimo, ele tem que prender por dia, aquele agente, 75 imigrantes ilegais daqui ou indocumentados do país, independente se eles são criminosos ou não. Aí começou a propaganda da mídia, né, dizendo: não, mas nossa, tem gente ali do bem que paga imposto há muitos anos, tem casa construída, tem família, mora há décadas, nunca cometeu nenhum crime, foi pego e tal. Exato. O presidente começou a fazer isso, por quê? Porque ele não ia ficar procurando uma agulha no palheiro aonde tem só criminoso. Ele teve que mexer no sistema onde ele sabe que estão os imigrantes ilegais, inclusive os que já têm ordem de deportação já decretada. Nos Estados Unidos existem em torno de, pelo menos, foi falado no geral aí, se eu não me engano, 1,5 milhão de ordem de deportação já decretada nos Estados Unidos da América. E Brasil, se ligue, que desse 1,5 milhão, 38.400 são de brasileiros, viu? Já tem ordem de deportação. Então ele disse: não, nós vamos bater na porta da casa do povo, porque eu sei que com certeza pode ter uma mãe que estava legalizada, mas o marido não está. Pode ser que o pai e a mãe estejam legalizados, mas o filho não está. E as coisas começaram a acontecer. Nessa meta dele, para 2025, ele quer alcançar de prender e mandar deportar 1 milhão de pessoas. E se engana quem acha que ele só ia procurar em estados que são democratas, cidades santuárias. Não. Ele está catando em todos os Estados Unidos, inclusive aqui no Alabama. Saiu notícia daqui do jornal principal da cidade, que é o Alabama.com, vou deixar até o link para vocês embaixo ali, em que o condado de Baldwin, onde eu vivo, o condado de Mobile, aqui ao lado, e a governadora autorizou que a operação de Trump funcione também no Alabama. No Alabama existe em torno de 175 mil imigrantes. Isso contando com legal ou ilegal, criminoso ou não. E ele está fazendo. Então, está acontecendo. Muita gente, muito chororô, muita família desestruturando, muita família sendo destruída, né, por isso aí. Mas por quê? Porque sempre tem algum da família que está fora de status. Quebrou a regra. É como a porta-voz do presidente rebateu um repórter da CNN, que ele falou justamente isso lá no começo. Não, porque ele disse que só ia pegar criminosos. Ela disse: olha, o que a pessoa cometeu, o fato de estar ilegal nos Estados Unidos, ter entrado ilegal nos Estados Unidos, olha a diferença aí. Entrou pela fronteira sem nenhum documento, sem nenhum registro. Isso chama-se indocumentados. Ilegal
é aquele que entrou nos Estados Unidos com um documento, veio como um turista e está trabalhando. Ah, como é que é? Mas eu tô legal. Tá legal para turistar, né? E não para você na McDonald's trabalhar. Isso é ser ilegal. Você ter vindo para cá e com visto turista você passa 6 meses e você não renovou, ficou ficando, já está ilegal. Então você quebrou as regras. E esse quebrar as regras diz bem claro, né, no Estatuto da Imigração, né? É um crime federal. E americano não vai fazer essa meia boca, né? Que a gente acha que tem um jeitinho brasileiro. Fulano é bonzinho, né? Vamos deixar ele ali, não vamos pegar no pé. Não, americano é curto e grosso. Se é para limpar, vamos limpar. Acabou. É isso que está acontecendo. Essa é o real. Mas já está entrando na justiça alguns estados contra a lei de Trump e tal, justiça federal, para fazer isso, porque vai afetar a economia americana. Vai. O problema é que com essa limpeza que está sendo feita no país, as pessoas começaram a se mudar, começaram a correr, começaram a largar as cidades, largar os seus empregos, as suas casas. E daqui a um momento, nós estamos praticamente no final de janeiro de 2025, falta um mês praticamente para começar o Spring Break, que começa a temporada de novo no Alabama. Para quem não sabe, onde nós moramos é uma cidade de temporadas, então onde a economia começa a funcionar. E por incrível que pareça, o condado em que nós moramos, ele, nos segundos jornais americanos, no ano passado, em 2024, foi visto que o condado de Baldwin, ele estava sendo o quinto condado que mais cresce em todos os Estados Unidos. Quando diz cresce muita construção, muita limpeza, muito serviço, muito turista, atender a demanda. E aí as pessoas começam a sair, começam a esvaziar, o Walmart começa a ficar mais tranquilo, você vai na Target, quase não tem fila, você vê o trânsito já ficando mais light. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão com medo e estão fugindo, estão largando tudo que tem, tentando se esconder o máximo possível para não ser pegos. E aí o que acontece? Falta pessoas de mão de obra para atender. Se eu já falava que na minha região, na minha profissão que eu tenho como limpador de casas, né, sempre falei que nós sempre tivemos problema de falta de mão de obra para trabalhar nesse serviço aqui, né? Então imagine agora com a situação que se passa com a falta do imigrante fugindo por causa da imigração. Vai acabar acontecendo um colapso econômico, como aconteceu em 2002, quando eu estava aqui, eu estava ilegal. Vou deixar até no final do vídeo, eu lembrando a minha realidade quando estava ilegal, para vocês reassistirem esse vídeo meu aí, que eu vivi isso. Tá? Aconteceu também aqui no Alabama em 2011, o mesmo problema, e agora está repetindo de novo em 2025. O que vai acontecer? Vai começar a temporada, não vai ter como atender a demanda, a qualidade de serviço vai cair, vai ficar horrível, os clientes vão começar a reclamar e as empresas vão começar a ter problemas. Por quê? Porque eles vão querer contratar as pessoas que estão legalizadas ou até contratar o próprio americano, mas eles vão exigir um preço, um salário que pague mais para isso. E aí a empresa vai ter que pagar esse salário para ter o funcionário ali dentro, para manter a qualidade. Só que esse dinheiro que sai da empresa, né, normalmente ele vem de onde está vindo a fonte. Vamos supor eu não tenho mais nenhum funcionário, né, só tenho alguns que atendem a minha demanda e já estava difícil de encontrar e eu contrato um americano para trabalhar para limpar uma casa. Vamos supor que eu pago a ele $100, né, o serviço para uma casa. E aí ele aproveita a situação, viu que eu estou precisando da situação, ele vai exigir que eu pague a ele 150. Ele não quer 100. Aí eu vou ter que falar com o cara que me fornece casas, tá? E aí eu chego pro cara e digo, cara, é o seguinte, eu preciso que você me pague mais porque o meu empregado não vai fazer um bom serviço se você não pagar $150 o serviço daquela casa. Aí o cara que me fornece casas, que é imobiliária, vai falar com o dono da casa.
O dono da casa, que a maioria é americano, ele não vai aceitar essa condição. Eles não trabalham na base da chantagem. Ele simplesmente vai abandonar aquela imobiliária, procurar uma outra mais barata, e a imobiliária vai avisar a mim que eu perdi aquela casa e é um cliente a menos. E indo aos pouquinhos eu vou acabar quebrando, falindo, se eu não tiver uma reserva financeira para me segurar, porque é um momento que está acontecendo. Isso não quer dizer que vai acontecer durante os 4 anos do governo Trump. Não, é o momento. Por que eu digo isso? Porque é a consequência disso como é que vai terminar. Eu digo agora a vocês para encerrar esse vídeo. Qual é? A consequência é que quando der esse boom, daqui a uns 2 meses aqui no Alabama, ou já está acontecendo em cidades grandes, entendeu? Em geral, por aí esse tipo de problema, vai acontecer das duas uma. Ou vai aquela associação comercial daquele condado se reunir para entrarem com uma ação na justiça, né, para bloquear essa lei, né, que Trump está fazendo de massa, né, de deportação em massa daqui do país naquela tal região, porque vai alegar que a economia está caindo e que vai quebrar aquela tal cidade e tal região, e aí o juiz federal pode bloquear isso aí e vai ser uma batalha judicial que vai rolar por muito tempo até chegar lá no Supremo Federal Americano. Tá? Isso é um caminho que vai acontecer, provavelmente. Já está acontecendo, se não me engano, em alguns estados que são democratas. Segundo caminho é essa associação comercial, não quer ter problema, vai conversar com o governador ou governadora do estado, vai botar, né, uma faca no pescoço, né, como o povo fala na expressão do mundo, né, para parar com isso, e a governadora vai dizer, tá, nós vamos, mas para isso, né, nós vamos ter, não sabe, vocês estão entendendo, né, nós vamos ter que ter, não sabe, para poder a gente pagar, né, para parar esse sistema. Porque muita gente não sabe, a imigração, né, o departamento de imigração é um sistema que é autônomo. Ele não recebe salário, eles dependem dos processos que estão andando. Então, as coisas, não sabe, podem acontecer, como já aconteceu aqui, num passado não muito distante. Então, gente, é assim que vai terminar as coisas, não vai ter um outro caminho. Tá? Agora, eu tenho uma esperança, que eu vou dizer agora, pode ser que eu esteja errado, pode ser que não aconteça, mas se eu enxergo como um empresário de médio porte, e sabendo que Donald Trump é um empresário, né, pode ser que ele faça uma organização nessa quantidade de imigrantes ilegais que ele está pegando e vai fazer uma lei do pente fino, vamos dizer assim. Ele sabe que nós precisamos de imigrantes para trabalhar, para atender a demanda, e o que ele pode fazer? Como agora ele está pegando qualquer pessoa que seja com documento, sem documento, sim, tem gente com documento que foi pega, acredito nisso, e foram presas, detidas, né? Até que mostrasse para mais bem que fulano realmente ela é legalizada, tá? Então leve seus documentos para mostrar quem você é, viu? É bom para garantia. Se você tem essa cara de cucaracha que eu tenho de latino aqui, né? Você pode chamar sua atenção um pouco da polícia, né? Enfim, não de assunto para não confundir meu raciocínio aqui. Pode ser que o presidente Trump ele aplique uma lei do pente fino, onde com apoio do FBI ele possa passar uma ficha, né, e descobrir que fulano, né, que está detido ali, foi pego um pai de família, que está aqui há 2 décadas trabalhando, comprou uma casa, construiu uma família, apenas está ilegal, ele entrou pela fronteira, e aí pode ser que ele analise e descubra, ó, fulano é bom, faz um bom serviço, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar uma multa para você ficar aqui no meu país. Você quer ficar aqui? Legalmente? Quero. Tá. Eu vou te cobrar, como você entrou pela fronteira, vamos dizer, uns $15 mil. $15 mil é o preço que você tem que pagar a mim, tá?
para poder te dar um vistozinho assim, mais ou menos, de trabalho, não é um green card, porque eu vou ficar monitorando, né, o seu serviço aqui no meu país, e daqui a uns anos eu posso pensar em te dar um processo de entrada de green card. Gente, são milhões de pessoas nessa situação que eu estou falando agora. 15 mil dólares vezes milhões é muito dinheiro para o cofre americano que está precisando. Ele está gastando nessa mega operação e precisa de dinheiro de volta. E onde é que ele consegue esse dinheiro de volta? Com o próprio imigrante que está detido aqui, que pode pagar. Porque na hora que o imigrante está preso, está detido e a família quer de volta aquele familiar que está detido ilegalmente, 15 mil dólares é nada aqui nos Estados Unidos com uma pessoa dessa. Para esse tipo de situação, entende? É nada. Consegue rapidinho 15 mil dólares. Mas, vamos ver outra situação. Fulano veio para cá, veio como turista, gostou do país, ficou, estava trabalhando ilegalmente, foi pego pelo ICE, está detido, mesma situação. Ele vai chamar você, vai conversar, pode até descobrir as suas qualificações que são boas, mas fulano é engenheiro, viu? Lá no país dele, ele é bom, ele infelizmente está ilegal nos Estados Unidos. Ah, é? Tá. Eu vou te dar uma multa também de 15 mil dólares, 10 mil dólares, sei lá. Entendeu? E eu vou te dar um visto de trabalho e você fica aqui dentro. É um caminho. Ou, a última, passou uma ficha e descobriu que fulano cometeu um crime aqui dentro. Um crime federal, um crime hediondo, um crime complicado, roubou, matou, furtou, sequestrou, é um problema, né? Atentado ao, né? Alguma coisa, pode ser. Bom, esse tipo de gente você não tem que conversar e passar a lei do pente fino, né? Você tem que botar para fora mesmo do país e fim. Acabou, fim de papo. Então, se Trump for um homem inteligente, um homem de visão, um homem de negócios, pode ser que ele faça isso. Que ele esteja fazendo esse esquema aí para tentar recorrigir o país. É como eu disse, é uma teoria minha. Pode ser que não, pode ser que eu esteja errado, mas é meu ponto de vista. Enfim, meus queridos, eu não quero estender aqui muito não, mas comentem aí o que é que vocês acham, o que é que eu falei, né? Como eu digo, não sou advogado de imigração, eu sou um cara que vive a vida como ela é aqui na América, tá bom? Para vocês que estão aí, aquele abraço.